Bom, pessoal, essa primeira aula, além de apresentar a disciplina, mostrar as datas de provas, ela tem por objetivo também apresentar uma breve introdução à engenharia econômica. Como eu comentei anteriormente, vários alunos têm a noção de que engenharia econômica é uma continuação da disciplina de economia. E apesar do nome dessa mescla de economia e engenharia econômica, e da engenharia econômica utilizar alguns conceitos que vêm da economia, mas é importante ter uma noção diferente. Por isso essa primeira aula tem como objetivo mostrar a diferença e o que vem a ser efetivamente a engenharia econômica. Então, historicamente, os primeiros estudos relacionados à engenharia econômica vêm de um americano, que é o Arthur Wellington, que publicou um primeiro livro ainda em 1887. Então, no final do século XIX, é uma das primeiras obras que vão tratar da engenharia econômica como conceito científico. Nesse livro se abordava a análise de viabilidade econômica para ferrovias. É um período de grande expansão da economia americana. Como eu comentei anteriormente, a engenharia econômica ela visa analisar decisões do ponto de vista econômico, se aquela ideia, se aquela solução para aquele problema, se ela dá dinheiro ou não. Então, quando nós temos um problema à nossa frente, a primeira coisa, nós temos que tomar uma decisão do ponto de vista técnico, e aí a sua engenharia vai te capacitar a tomar essa decisão, mas não basta eu tomar uma decisão do ponto de vista técnico. Não basta que eu resolva o problema. A solução que eu dou para aquele problema, ela também tem que dar retorno para a minha empresa. E foi justamente o foco desse primeiro livro de engenharia econômica. Fazer as ferrovias, os americanos sabiam. A grande questão é se existia viabilidade econômica naquelas ferrovias. Quando você faz um grande projeto ferroviário, isso custa dinheiro. Você tem compra de terrenos, você tem a instalação da ferrovia, muitas vezes tem a construção de pontes, você tem a compra do maquinário, contratação de pessoas. A grande questão que se instaura ali é viável economicamente? Por exemplo, essa ferrovia vai promover o transporte de passageiros que pagam pela passagem, vai promover o deslocamento de carga, então você cobra um custo por esse transporte. Esse valor que você vai receber, ele é suficiente para pagar todo o valor do investimento e todos os custos que você tem? Então, essa é a grande questão da engenharia econômica. Analisar problemas dos mais variados tipos, de qualquer engenharia que você seja, e verificar se aquilo traz viabilidade econômica ou não. Ele é importante para todos que têm que tomar algum tipo de decisão. Eu tenho que avaliar uma decisão, eu tenho que propor soluções para determinado problema, eu preciso avaliá-la. Então não adianta que aquela solução tenha viabilidade técnica. Eu preciso que aquilo tenha viabilidade econômica. Porque se você toma uma decisão que pode ser até tecnicamente correta, mas se ela não traz retorno, se ela não dá dinheiro para aquela empresa, você está afastando ela do seu objetivo maior, que é a maximização do seu lucro, que é a geração de riqueza, e está condenando ou levando a cada vez mais próxima de se tornar uma situação complicada que pode levar, inclusive, à sua falência. Seus fundamentos servem tanto para a empresa privada quanto para a empresa estatal, como de capital misto. Não é porque é uma empresa estatal que ela pode ter erros na sua tomada de decisão. Toda vez que você toma decisões erradas, você aproxima essa empresa da ineficiência. Você faz que produtos se tornem mais caros, você faz com que aquela empresa perca dinheiro. E um produto mais caro chegando à população, isso prejudica também a sociedade como um todo. E o fundamento básico da engenharia econômica é a matemática financeira, que nós vemos os preceitos básicos na aula de hoje, mas vamos começar a aplicar a partir da próxima semana. Então, princípios básicos. Se eu vou utilizar a engenharia econômica, então eu tenho que ter uma alternativa de investimento. Eu preciso ter soluções viáveis tecnicamente para que eu possa analisar. Para nós não importa se é uma ferrovia, se é uma hidrovia, se é uma rodovia, se é um aeroporto, se é um porto, se é a construção de uma casa, se é uma universidade. Para nós, tudo vai se transformar em dinheiro.
Então não importa se é a compra de um carro, se é a compra de uma máquina, se é receita vindo de um estádio de futebol, tudo vai ser convertido em dinheiro. Obviamente, só as alternativas diferentes são relevantes. Se eu tenho duas soluções e elas têm quantias monetárias idênticas, elas não passam a ser relevantes para a análise, porque obviamente elas vão dar os mesmos resultados. Nós sempre vamos considerar juros sobre o capital. Aqui vem uma questão bastante interessante, que se eu recebo R$100 num mês e R$100 num outro mês, eu não recebi R$200. Porque sempre nós vamos considerar a aplicação de juro sobre o capital que está sendo empregado. Então a matemática financeira, ela diverge da matemática tradicional. Aqui, 12 recebimentos de R$1.000, um em cada mês, não quer dizer que aquela pessoa recebeu R$12.000. Existem impactos dos juros que precisam ser levados em consideração. Em nossos estudos econômicos, o passado geralmente não é considerado, então nós trabalhamos da data presente em direção ao futuro. Então, alguns exemplos de aplicações, por exemplo, cálculo do valor de uma empresa que pode vir a ser privatizada, qual o valor econômico dela? Será que ela vale só o valor das suas empresas, só o valor do seu maquinário, só o valor dos seus bens e dinheiro em caixa? Então, muito provavelmente, ela tem fluxos de caixa, ela tem direitos a receber. Como é que eu trago esses valores para a data de hoje para que eu possa quantificar o valor daquela empresa? Elaboração de planos de negócio. Dificilmente uma empresa, alguém vai iniciar um determinado negócio sem realizar um plano de viabilidade econômica, de viabilidade técnica. E muito provavelmente muitos bancos vão solicitar para efetivar um financiamento, para liberar dinheiro, vão solicitar análise de viabilidade econômica, para verificar se aquele projeto é viável ou não. Alguns exemplos de vários outros que nós podemos ter. Então, por exemplo, algumas aplicações essas a gente vai utilizar durante o nosso curso. Em 1997, saiu na Folha de São Paulo, túnel submarino ligará Santos ao Guarujá. Então, um valor estimado de R$155 milhões. A Prefeitura e a Codesp ficariam com 15% da receita do pedágio. Era estimado uma movimentação de balsas na ordem de 4.690.000 veículos por ano. Um pedágio na faixa de R$ 4,50, ali em 97. E pela estimativa lá do órgão de transporte de São Paulo, o vencedor da licitação teria o retorno de investimento em menos de 9 anos. Então, todos sabem que obras públicas geralmente têm um período de concessão muito grande. E essa obra não foi feita. Então, apesar de parecer bastante interessante, posso conseguir uma concessão de 30 anos. Em 9 eu recupero meu capital. Por que ninguém fez até hoje? A viabilidade técnica, construtoras, nós temos no nosso país. Mas por que nenhuma se atreveu a participar ou a realizar esse canal? Será que existe viabilidade econômica associada nesse projeto? Grandes obras públicas, como por exemplo aqui uma hidroelétrica, uma matéria de 2006, já consideravelmente antiga, mas estudos comprovam que Belo Monte, que é uma grande usina hidroelétrica, talvez seria economicamente inviável, ou seja, eu sei fazer essa hidroelétrica, mas será que ela é rentável do ponto de vista econômico? Será que ela vai retornar o valor de tudo aquilo que foi aplicado nela? Será que ela paga os seus custos de manutenção, os seus custos de operação? Então, segundo esse estudo do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, analisando a variação do nível dos rios onde está instalada essa usina hidrelétrica, haveria a possibilidade de ela ser economicamente inviável. Então, uma grande obra pública que traz um grande dano ambiental, que desloca populações indígenas, que altera a flora e fauna da região, que pode ser economicamente inviável, localizada lá no Rio Xingu. Uma outra matéria, a OGX devolve campo na bacia de Campos por ser economicamente inviável.
realizar a extração de petróleo, existe tecnologia, mesmo em altas profundidades. Mas de nada adianta eu ter a tecnologia se, por exemplo, o custo de se ter isso daí se torna esse projeto totalmente inviável. É muito caro fazer essa extração de petróleo em altas profundidades. Então não adianta eu ter a questão técnica, tecnológica, não adianta eu dominar a tecnologia se aquilo não me traz retorno. Grandes obras públicas, mesmo uma empresa como a Petrobras, a Abreu e Lima, uma reportagem do Globo, Abreu e Lima, uma grande refinaria que está sendo construída no Nordeste, a Petrobras já sabia que o projeto era inviável em 2009. E o que acontece quando eu levo à frente projetos que são inviáveis economicamente? Quais consequências para essa empresa? Uma outra grande obra pública, uma grande obra da Petrobras, o Comperj, que é um complexo petroquímico no Rio de Janeiro. Há uma reportagem também do Globo, estimando um prejuízo da ordem de 45 bilhões de reais à Petrobras. Uma outra grande obra em que eu posso e devo analisar a viabilidade econômica antes de iniciar esses projetos. E dois grandes eventos de grande monta de recursos que ocorreram no nosso país, que foi a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Então você tem grandes estádios sendo construídos em grandes regiões do país que não têm tanta familiaridade com o futebol. Então uma reportagem ainda de 2012, mas que chama a atenção, a falta de viabilidade econômica dos estádios. Depois da Copa do Mundo, o que eu faço com esses estádios? Que custaram centenas de milhões de reais. Então você faz um investimento, você espera um retorno lá na frente. E o que eu faço com esses grandes, que é chamado aqui de elefantes brancos? O que eu faço com esse grande estádio que tem capacidade para 40, 60 mil, se o meu campeonato estadual tem uma média de público de 2 mil pagantes? Será que é viável economicamente eu gerir esse estádio? Ou gerir as grandes obras que vieram, por exemplo, com as Olimpíadas? Então, a título de exemplo, que é uma matéria de 2017, um ano depois dos Jogos Olímpicos de 16, chama atenção. Um ano depois do Rio 16, arenas olímpicas vivem dias de pouco movimento. Então, você tem um grande evento que mobilizou muito dinheiro, foram bilhões e bilhões de reais sendo aplicados para Jogos Olímpicos que duraram um mês, se considerar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Mas será que tudo aquilo que foi arrecadado, todo o retorno que essas instalações custaram para a cidade do Rio, será que elas se pagam? Será que as Olimpíadas foram um evento viável economicamente?